Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai falar sobre prismas, um poliedro muito importante na geometria espacial. O que são prismas ou o que é um prisma? Um prisma é um poliedro convexo que possui pelo menos um par de faces opostas paralelas e congruentes, chamadas de base, e cujas faces restantes, chamadas faces laterais, são compostas por paralelogramos. Aqui a gente tem alguns exemplos de prismas, certo? Onde a gente tem essas faces aqui são chamadas de faces base, né? São o par de face oposta paralela. Então aqui a gente tem também, e perceba que as faces laterais de todos eles são paralelogramos. Nesse caso aqui são todos retângulos. Tá bom? Essa é a definição de um prisma. Muito conhecido no nosso dia a dia. A gente costuma ver muitas figuras no nosso dia a dia que são prismas. Por exemplo, uma caixa de um sapato, né? Ou um paralelepípedo. É no formato de um prisma. Beleza? Elementos de um prisma. Os elementos de um prisma, pessoal, são os elementos dos poliedros, né? Que a gente viu na aula passada, estudamos poliedros. São os vértices, as arestas, as faces. Só que aqui a gente vai ter uma definiçãozinha, né? A gente vai ter a face, que é a base, que é essa aqui, que a gente sempre onde está apoiado, vamos dizer assim, o nosso prisma. E a gente vai ter as faces laterais também. Nesse caso aqui a gente tem essa face lateral, que é justamente o contorno do nosso prisma. A base é o fundo e a tampa, vamos dizer assim, e o contorno a gente vai chamar de face lateral. Beleza? Outra coisa importante que a gente vai ter é o seguinte, a gente vai dizer que a gente vai ter a aresta da base e a aresta lateral. Tá bom? Que a gente vai, nos exemplos, vamos ver isso claramente. Show? Vamos seguir aqui, gente. Classificação de um prisma. A gente pode classificar dessa forma aí os prismas. A gente tem o que é um prisma reto. Basicamente, pessoal, um prisma reto é um prisma que as arestas laterais são perpendiculares em relação à base. Ou seja, essas faces aqui, essa face lateral, ela é perpendicular à base. Forma um ângulozinho aqui de 90 graus. Tá bom? A gente chama de prisma reto. Um prisma oblíquo. O que é um prisma oblíquo? É quando as arestas laterais, como a gente pode ver, são inclinadas em relação à base. Se a gente for projetar aqui nossas arestas, a gente vai ver uma inclinaçãozinha em relação à base. Tranquilo? E o que é um prisma regular? Um prisma regular são os prismas onde as faces das bases, né? No caso, o par de face que é paralelo, onde a gente tem a base, são polígonos regulares, certo, pessoal? Basicamente isso. Se ele é um polígono regular, ou seja, todos os lados e todos os ângulos são iguais, a gente tem um prisma regular. Tranquilo? Show de bola? Vamos seguir aqui, Nomenclatura de um prisma. Bem tranquilo. O que vai ser a característica do prisma geralmente é a base, pessoal, porque os lados são sempre paralelogramos, né? Nesse exemplo aqui a gente tem retângulos. E o que vai caracterizar é justamente a base. Nesse caso a gente tem aqui uma base que é um triângulo, então a gente chama de prisma triangular. Nesse caso a gente tem uma base de forma de um quadrado, a gente vai chamar de prisma quadrangular. Se for um retângulo, a gente pode chamar de prisma retangular. Pentagonal, se for um pentágono embaixo, aí vai ser um prisma pentagonal. Hexagonal, se a gente tiver um hexágono embaixo. Beleza? Tranquilo? Prisma triangular. Vamos trazer aqui a planificação de um prisma triangular, como a gente já falou. O que é a planificação? É como se a gente fosse abrir, pessoal, o nosso prisma. Imagine que ele é oco, ele é uma caixa, e a gente recorta ele. A gente faz essa planificação no solo e a gente vai poder ver claramente de como ele é composto. Nesse caso aqui a gente tem um prisma triangular. A gente tem as bases, que são triângulos, que estão de roxo, e tem as três faces laterais, que são esse amarelinho aqui. Então a gente vai ter o que? Faces laterais e base. Quando a gente for calcular a área de um prisma, a gente vai levar isso em consideração, tá bom? Vamos calcular, por exemplo, aqui a gente calcularia a área
de roxo e a área de amarelo também. Tranquilo? Prisma quadrangular. Um prisma quadrangular, pessoal, é quando a base é um quadrado, como a gente pode ver aqui, ó, aqui em cima. Embaixo também a gente vai ter um quadrado, então a gente vai chamar de base quadrangular, que é justamente isso aqui, ó. Base quadrangular. E a gente vai ter as faces laterais, ó, que são 4 desse cubo, né? Um cubo ele tem 6 faces. Se a gente abrir o cubo, se a gente planificar o cubo, a gente vai ter essa imagem. Para calcular a área do cubo, seria muito tranquilo, porque a gente faria o quê? Perceba que são 6 iguais, então eu calcularia de 1 e multiplicaria por 6. Beleza, gente? Tranquilo? Vamos seguir aqui. Um prisma retangular. Como eu já tinha comentado, é quando a minha base, ó, é um retângulo. A gente vai ter esse prisma retangular. E se a gente planificar ele no plano, a gente vai ter basicamente essa figurinha aqui. Beleza, gente? E por que essa planificação? Essa planificação ajuda a gente a entender como é calculado a área de um prisma. Porque para a gente calcular a área de um prisma, a gente vai ter que calcular a área de todas as faces. Então, como a gente vai fazer? Ó? A gente vai considerar sempre, a gente vai ter duas bases, certo? Então, a área de um prisma vai ser sempre 2 vezes a área da base mais a área lateral. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. A gente tem, ó, as bases, que são 2. Então, a gente pode chamar aqui, ó, vamos supor que são essas duas aqui, ó, são as 2 bases. E eu vou ter as áreas laterais, que são essas 4 aqui, ó, que estão ao redor. Então, para calcular a área de um prisma, é só fazer 2 vezes a área da base, e nesse caso, a área lateral seria o quê? 4 vezes a área de um triângulo desse. A área lateral seria esses retângulos aqui. Beleza? Tranquilo? A gente vai fazer um exercício já já para treinar essa parte aí. Vamos seguir aqui, pessoal, dando continuidade. Ó, e o volume de um prisma? Como a gente pode calcular o volume de um prisma, né? Geralmente a gente tem várias formas geométricas que a gente pode colocar coisas dentro, como prisma, né? A gente pode pensar como uma caixa, eu posso encher ela. E o volume de um prisma é muito tranquilo. É o produto da área da base pela altura, pela medida da altura. Como vai ser isso, professor? Basicamente é o seguinte, ó. A gente sempre vai ter uma base. Então o volume de um prisma vai ser a área da base vezes a altura. Sempre a gente vai calcular dessa forma. Primeiro a gente calcula a área da base, certo? E depois multiplica pela altura. A gente pode pensar numa ideia intuitiva desse volume o seguinte: imagine que você tem vários pentágonos aqui nesse exemplo, e para encher esse recipiente eu tenho que colocar uma quantidade de pentágonos que seja do tamanho dessa altura, de forma que eu preencho o meu recipiente todo. Por isso que o volume vai ser calculado dessa forma. Tranquilo, pessoal? Então, grava essa formulazinha, é muito importante. E agora vamos falar de alguns prismas especiais. Por exemplo, o paralelepípedo retângulo é um prisma reto, cujas bases são retângulos, como a gente pode ver. Ó. A base aqui, ó, é um retângulo. Nesse caso aqui, ó, todos os lados são retângulos, né? Porque são medidas diferentes. Então, esse aqui é um prisma, a gente pode, muito comum, e a gente tem uma forma de calcular a diagonal de um paralelepípedo desse. Como a gente vai calcular essa diagonal? Imagine comigo, ó. Tracei a diagonal, vou chamar aqui diagonal de D. Diagonal. Como que a gente pode calcular essa diagonal? Ó, perceba comigo que eu posso formar aqui um triângulo retângulo pegando a diagonal da base, certo? Ó, peguei a diagonal da base e pegando essa aresta aqui lateral. Ó. Formei um triângulo retângulo, porque como é um prisma reto, esse ângulozinho aqui vai ser de 90 graus. Então, ó, vamos pegar esse triângulozinho aqui, ó, vou colocar aqui fora. E pensa comigo aí, ó. A gente vai ter... A gente quer saber, eu vou chamar de D maiúsculo aqui, é a diagonal do prisma. A gente tem aqui esse D maiúsculo, que é a diagonal do prisma. Eu vou chamar isso aqui de Dzinho, que é a diagonal do
da minha base. E aqui eu vou chamar de... vou deixar assim, nem preciso calcular, porque vai ser a... Eu já tenho aqui no caso, né? Eu tenho aqui essa medida aqui, que a aresta é justamente C, né? A base é AB e aqui é C. Então, eu vou chamar de C aqui. Aí, ó, para eu calcular o D é muito tranquilo. Por quê? Olha para esse triângulozinho da base aqui. Eu vou mudar até de cor. Olha para esse triângulozinho da base, ó, que a gente pode formar aqui, ó. Ó, analisando esse triângulo, essa medida aqui é A e essa aqui é B, ó. Essa aqui é B. Então, eu posso pegar esse triângulo aqui, ó. Estou pegando o triângulo da base, certo, pessoal? Esse triângulo aqui, eu vou até dar uma pintadinha nele. Ó, aqui é A, aqui é B, e a minha hipotenusa, como é um triângulo retângulo, porque eu estou com uma base retangular, vai ser D, né? Eu posso calcular esse D baseado nos lados por Pitágoras. D ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais A ao quadrado. Isolando o D aqui, ó, é só passar a raiz para o outro lado, vai ficar raiz de... Vou só mudar a ordem aqui, A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, esse meu Dzinho, em relação aos lados, ó, o que é que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu vou encontrar uma fórmula para calcular a diagonal desse paralelepípedo retângulo baseado nos lados, que são A, B e C. Esse Dzinho aqui vai ser o quê? Raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, para calcular esse D, eu vou usar o quê? Pitágoras também, né? Como é que eu posso fazer? Ó? Vamos usar Pitágoras nesse triângulo aqui, ó. Dzão ao quadrado vai ser igual a Dzinho, que é o quê? Raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. No caso, é o D ao quadrado, né? Como o D é isso tudo, vai ser isso ao quadrado. Mais o C ao quadrado. Como aqui a gente tem uma raiz sendo elevada a uma potência 2, eu posso simplificar aqui, ó, tudo isso. E Dzão ao quadrado vai ser o quê? A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, o meu D, ó, jogando a potência para o outro lado como raiz, porque eu estou considerando só positivo? Porque aqui eu estou trabalhando com medidas, e medidas não podem ser negativas. Então, vai ficar raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, eu fiz tudo isso para mostrar o que, pessoal? Em um prisma, certo? Esse prisma em um paralelepípedo retângulo, a gente pode calcular a diagonal dele pela seguinte forma. Vai ser a raiz quadrada dos lados desse prisma ao quadrado. Ó. De A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Tranquilo? Ó? Onde A, B e C são justamente as dimensões desse paralelepípedo retângulo. Beleza, pessoal? Show de bola? E se eu tivesse um cubo, eu poderia calcular essa diagonal? Poderia, pessoal. Eu ia usar o mesmo argumento que eu usei aqui, ó. O mesmo argumento que eu usei aqui, pessoal, eu iria usar, ó. Só que qual a diferença aqui, ó? Num cubo, todas as medidas são iguais. São todas iguais. As arestas são congruentes, ó. Um cubo é um paralelepípedo retângulo cujas arestas são congruentes. A gente viu que um paralelepípedo retângulo, no slide anterior, ele vai ser o quê? Ele vai ser a diagonal dele, esse Dzão aqui, ó. A diagonal dele é o quê? É a raiz quadrada da soma dos lados ao quadrado. Como nesse caso aqui, a gente sabe já quem são aqui, ó, que é A, que é A, que é A. Então, isso seria o quê? Seria A ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado. Seria a raiz disso, ó. Porque, ó, a gente viu que quando são diferentes, vai ser o quê? A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. E se forem iguais, a gente vai poder calcular dessa forma. Que seria o quê? A diagonal do cubo, que seria essa aqui de vermelho, seria raiz quadrada de 3 vezes A ao quadrado. A gente poderia, ó, retirar esse A aqui da raiz e D seria o quê? A raiz de 3. Tranquilo, pessoal? Show de bola? Só demonstrando para vocês aqui a formulazinha da diagonal de um paralelepípedo e a diagonal de um cubo. Show? Vamos seguir agora aqui, pessoal, fazer alguns exercíciozinhos para a gente colocar em prática o que a gente viu, acabou de ver na nossa aula sobre prisma. Ó, em um prisma quadrangular regular, ou seja, quando eu falo em quadrangular regular, eu já estou dizendo que as bases são quadrados e são quadrados regulares, né? Um quadrado é regular, todos os lados são iguais.
O comprimento da sua aresta vale o comprimento da sua aresta lateral, que é essa aresta aqui, ó, é igual a 5, mede 5. Então, eu vou dizer que essa alturazinha aqui, ó, é 5 cm. E a aresta da base mede 3. Essa arestazinha aqui da base, ó, que pode ser essa aqui, mede 3 cm. Aí ele quer calcular, ó, a área do prisma. Lembra lá, a gente viu que a área vai ser o quê? 2 vezes a área da base mais toda a área lateral. Não é isso? Nota comigo, pessoal, que esse prisma aqui ele tem 6 faces. 2 que são paralelas aqui, ó, essa e essa de baixo, ó, e essa de baixo. E vão ter 4 laterais iguais, que são 4 retângulos desses. Ou seja, eu vou ter, ó, 2 quadrados de lado 3, ó, porque aqui é 3, então aqui também vai ser 3, porque é um quadrado. A gente vai ter, ó, 2 quadrados desse e nós vamos ter 4 retângulos de lado 3 e 5. Então, ó, a área lateral vai ser o quê? Ó? A área lateral vai ser 4 vezes a área desse retângulo. Qual é a área desse retângulo? 3 vezes 5, né? Então, vai ser 4 vezes 3 vezes 5. A área lateral vai ser, ó, 4 vezes 3 dá 12, vezes 5, 60 centímetros quadrados. E a área da base, ó, vai ser o quê? Ó? A gente sabe que a área da base aqui, ó, vai ser 3 vezes 3, né? Que vai dar 9, porque é um quadrado, né? 9 centímetros. Então, a área vai ser o quê? 2 vezes a área da base, 2 vezes 9, mais 60. Então, a área aí do nosso prisma vai ser 2 vezes 9, que dá 18, mais 60, vai ficar 78 centímetros quadrados. Tranquilo, pessoal? Usa aquela ideia de planificação. Pensa quantas faces tem. É só calcular a área das faces. E o volume do prisma. A gente viu que o volume nada mais é do que a área da base vezes a altura do prisma. Nesse caso aqui, ó, muito tranquilo. Qual é a altura do nosso prisma? É justamente, ó, a nossa aresta lateral. Então, o volume vai ser a área da base, que é 9, a gente já calculou, vezes 5. O volume vai ser 45 centímetros cúbicos, porque é a unidade de volume, né? E aqui é a unidade de área. E a diagonal do prisma, gente? Tranquilo, a diagonal do prisma a gente viu que a gente pode calcular como, né? A diagonal vai ser a raiz quadrada dos lados, da soma dos lados ao quadrado. Nesse caso, como eu tenho 3, 3 e 5, seria 3 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. A diagonal aqui, ó, seria 9, né? Aqui 3 ao quadrado dá 9, aqui também dá 9, vai dar 18, que vai dar 18, mais 25, né? 18 mais 25, vou botar aqui, ó, 18 mais 25. A diagonal vai ser raiz de, que vai ficar 43, né? Como 43 a gente tem como simplificar aqui, essa seria a resposta. Beleza, pessoal? Show de bola! Acabamos de aplicar o que a gente viu na nossa aula. Calculamos área, volume e também a diagonal desse prisma. Show? Vamos seguir aqui, ó. Agora vamos resolver uma questão do Enem. Questão bem legal que caiu no Enem do ano passado, né? 2019, que diz o seguinte. Um mestre de obra deseja fazer uma laje com espessura de 5 centímetros, utilizando concreto usinado. Conforme as dimensões do projeto dadas na figura, essa figura aqui, ó, o concreto para fazer a laje será fornecida por uma usina que utiliza caminhões com capacidades máximas de 2, 5 e 10 metros cúbicos de concreto. Qual a menor quantidade de caminhões utilizando suas capacidades máximas que o mestre de obra deverá pedir à usina de concreto para fazer a laje? Basicamente, a gente vai calcular, ó, o volume que vai ser o volume necessário aqui para fazer essa laje,
dado que eu tenho aqui as medidas em metros e aqui em centímetros a espessura da laje. E a gente vai ver quantos caminhões vão ser necessários, né? Lembrando que ele quer o quê? Minimizar, né? Ele quer que mande a menor quantidade de caminhões. Ó, como a gente pode fazer isso? Ó? Perceba, pessoal, que se a gente tem aqui um retângulo, ó, a gente tem esse retângulozinho aqui, ó, que a gente pode... Esse retângulo, ó, na laje, a gente tem outro retângulozinho aqui na laje. Eita, peraí. Eu posso dividir a laje em 3 retângulos. Essa partezinha aqui da laje, em 3 retângulos, eu posso dividir, ó. Certo? Esses 3. Lembrando que a espessura, ou seja, quais as medidas dessa parte? 8, 1 e 5 centímetros. Nesse caso aqui, ó, a gente vai ter o quê? Se o todo é 14, daqui para cá é 3. Daqui para cá é 3 no caso, né? Então aqui seria 11 e esse aqui 14. O que é que eu estou querendo explicar para vocês? A gente vai ter que calcular o volume de 3 prismas e somar esse prismazinho aqui, ó. Esse outro prismazinho aqui, ó. E esse outro prisma aqui de baixo. Você pode pensar, professor, por que prisma? Porque, pessoal, perceba que aqui eu tenho retângulos, e eles vão ter uma espessura. Então é como se fosse mais ou menos, se fosse mais ou menos assim a laje, né? A laje ela vai ter uma espessurazinha, ó. Aí pra gente encher ela, ó, vai ser um prismazinho mais ou menos desse jeito aqui assim, ó. A laje. Aí a gente tem as medidas aqui e a espessura que vai ser 5. Então como a gente vai calcular isso? Ó, muito tranquilo mesmo. Eu vou calcular o volume desses três prismas aqui. Lembrando, pessoal, 5 centímetros eu posso converter para metros. Isso aqui vai ser igual a 0,05 metros. É só dividir por 100. Então, essa primeira figurinha aqui, ó, vai ser o quê? Ó? Vai ser 8 vezes 1, porque é um retângulo. Ó. Essa dimensão vezes essa, vezes 0,05. Ó, fazendo essa continha aqui, 8 vezes 1 vezes 0,05 vai dar 0,4. Lembrando que isso aqui é em metro cúbico, né? Porque todas as dimensões são em metros. Aí vamos pegar essa outra aqui, ó. Vai ter, ó, daqui para cá é quanto? Se daqui para cá é 14 e aqui eu tenho 3, ó, ele disse que isso aqui é 3. Então isso aqui vai ser 11. Vai ser 11 vezes essa dimensão aqui é 2, ó, vezes a espessura, que é 0,05. Fazendo essa continha, isso aqui vai dar 1,1 metro cúbico. E eu vou ter, ó, esse último retângulo aqui, essa área da base, 14 vezes 5, vai ser 14 vezes 5, vezes a espessura da laje, que é 0,5 metros. Isso aqui vai dar, pessoal, 3,5 metros cúbicos. Somando isso aqui, ó, 0,4 mais 1,1 mais 3,5 vai dar 5 metros cúbicos. Então, esse vai ser o concreto necessário para encher essa laje com essa espessura. Então, no caso, ele precisa o quê? Somente de um caminhão de 5 metros cúbicos. Letra C. Tranquilão, pessoal? Show de bola! Nosso objetivo de hoje era o quê? Falar sobre prismas, classificar, mostrar vários tipos de prisma, fazer alguns exercícios para vocês treinarem. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima.